Fala, torcedores cruzmaltinos, dando início justamente por aqui e já sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal CRVG News, um vídeo cheio de informações para todos vocês. São as últimas notícias do Vasco no dia de hoje, todos os bastidores, contratações e também tudo o que acontece no dia a dia. Estarei te deixando 100% atualizado sobre o que acontece no Gigante. Mas antes de eu te deixar muito bem informado do que acontece no Vasco, inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida neste vídeo. Agora vamos partindo para as últimas notícias do Vasco no dia de hoje. Técnico Ramon Dias busca semana livre para estar melhorando o ânimo dos jogadores e principalmente fortalecendo o mental dos jogadores, que é o que parece está muito abalado. Ainda na última partida, jogo contra o Corinthians, o treinador vascaíno, o argentino Ramon Dias, comentou um pouco mais sobre a tranquilidade que a equipe necessita ter para assim estar buscando os melhores resultados possíveis e voltar a vencer no Brasileirão de 2023. Isso é algo que o Vasco já aparenta não ter há inúmeras rodadas desse atual Brasileirão que se é jogado. É exatamente isso que o treinador Ramon Dias buscará trabalhar nesta semana, mais uma que terá livre para ter tempo com todos os jogadores, treinamentos e também todo o convívio com o plantel vascaíno para estar melhorando esta questão da mentalidade dos jogadores. Algumas mudanças de maneira tática já foram perceptíveis no segundo jogo dele à frente do Vasco. O uso também de Orelhano foi uma boa surpresa na última partida contra o Corinthians, jogador que entrou muito bem e quem sabe possa ingressar no time titular fazendo a função de meio campista. O atleta já esteve jogando a maioria das partidas em que jogou como uma espécie de ponta esquerda, onde não conseguiu render o que já esteve rendendo em poucos jogos como meio campista. Aquele atleta que consegue também tentar alguma coisa diferente de criatividade e fazer com que, por exemplo, gere gols como conseguiu gerar no último jogo contra o Corinthians, passe para Gabriel Peck finalizar. O atleta mostrou bastante personalidade indo para cima da marcação do Corinthians e gerando algumas opções em suas jogadas criadas que geraram determinado perigo. As típicas movimentações que ele realizou na partida contra o Corinthians caracterizam também a qualidade de um jogador camisa 10. Mesmo que entrando um pouco mais deslocado para o lado direito, o atleta também conseguiu se movimentar bem pelo meio de campo, arrastando a jogada e também infiltrando na defesa do Corinthians, algo também a ser bastante estudado pelo técnico Ramon Dias e quem sabe dar prosseguimento ao argentino no time. E você, torcedor vascaíno, espera que o Vasco esteja melhorando já no próximo jogo? Comente aqui abaixo a sua opinião, se você tem alguma esperança ou não sobre todo esse assunto. O Vasco coloca Diego Costa como prioridade para ser o último reforço da equipe para o ataque no restante do Brasileirão de 2023. A diretoria do Vasco já firmou toda a sua ideia na cabeça de que quer mesmo contar com o atacante experiente de 35 anos de idade, Diego Costa, jogador que atualmente se encontra sem equipe de maneira profissional, já que encerrou seu contrato com o Wolverhampton, última equipe em que esteve atuando no futebol da Inglaterra, mais precisamente na Premier League. Dessa maneira, o jogador emerge como a principal prioridade do clube cruzmaltino nesses últimos 2 dias de janela de transferências que ainda tem disponível. Assim, o Vasco também alocou dirigente para que assim partissem para a Espanha com a missão de fechar esse negócio. O jogador já recebeu a oferta, mas ainda não respondeu, e o Vasco coloca também a missão de estar mandando um representante para convencer o jogador de uma maneira presencial, com um projeto solidificado nas mãos. A possível chegada de Diego Costa também traz alguns debates entre os torcedores vascaínos. Uma parte é favorável sim à contratação do jogador e já a outra vê como uma contratação um pouco duvidosa, tratando-se também dos valores envolvidos. São mais de R$1 milhão nesta negociação de maneira mensal que o Vasco teria que arcar com o salário deste atleta. É na contratação de Diego Costa que o Vasco também ganha um pouco mais de esperança devido à qualidade do atleta, mesmo tendo algumas das suas últimas temporadas com um pouco menos de gol do que está acostumado definitivamente a fazer em seus grandes anos.
Ainda de acordo com alguns portais, o Vasco também demonstrou seu interesse no centroavante colombiano Alfredo Morelos, jogador que tem disponibilidade no mercado da bola após ficar livre. O jogador frequentava de maneira constante a seleção da Colômbia como jogador convocado para o ataque. No entanto, o atleta tem total preferência por continuar jogando no continente europeu e o Vasco recuou assim em uma possível investida para estar contratando este jogador e reforçar o seu ataque. Você, torcedor vascaíno, o que acha das mexidas no mercado que o Vasco vem realizando nesses últimos dias? Comente aqui abaixo, deixa aqui a sua opinião também se você acha que esses reforços farão com que o Vasco se livre da zona de rebaixamento e também consiga sair dessa situação. Após mais uma derrota do Vasco no Brasileirão, o comentarista coloca sua opinião em pauta sobre time e situação da equipe. Dessa vez, quem relatou um pouco mais da sua opinião sobre o time do Vasco e todo o momento da equipe foi o jornalista Benjamin Bach. Ele fez alguns comentários colocando a sua opinião em jogo sobre todo o desempenho que o Vasco vem também apresentando neste Brasileirão. Abre aspas, nossa, esse time do Vasco é ruim demais, fecha aspas. E ainda continuou falando ao ser perguntado por um torcedor as chances que o Vasco teria de queda no Brasileirão da Série A. Ele ainda respondeu afirmando que o Vasco tem pelo menos 90% de chances de estar voltando para a Série B do Brasileirão já em 2024. A fase do Vasco realmente é muito assombrosa e isso vai ficando muito mais evidente jogo a jogo, onde a equipe não consegue mudar essa situação atual que se torna muito alarmante, muito pouco ponto somado nos totais em que a equipe esteve disputando, apenas 9 pontos ganhos que o Vasco conseguiu até aqui e a diferença para a primeira equipe fora da zona de rebaixamento continua também em uma progressão bastante considerável e já passando a preocupar cada vez mais o torcedor vascaíno. Por este dia de hoje, foram essas as últimas notícias do Vasco da Gama que vocês acompanharam neste vídeo. Já se inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida, deixe seu comentário também sobre todas as notícias que foram repassadas a todos vocês. E lembre-se também de seguir o nosso Instagram oficial que está na descrição do vídeo. Logo mais estarei retornando com mais informações do nosso Vascão. Até o próximo vídeo.